E o dólar fechou o pregão dessa quarta-feira no maior nível desde janeiro, custando R$ 5,43. De acordo com os economistas, os temores com uma possível recessão motivaram essa alta. Vamos falar sobre esse assunto, sobre esse cenário econômico, com a Alessandra Ribeiro, diretora de macroeconomia e análise setorial da consultoria Tendências. Muito bom dia para você, bem-vinda, Alessandra. Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Primeiro, a gente precisa começar entendendo o que acontece a partir de agora com o primeiro-ministro Boris Johnson renunciando. Como que isso pode afetar, por exemplo, a moeda norte-americana? Na verdade, eu diria que é mais um elemento nesse caldeirão, né? Existem alguns fatores de pressão sobre a moeda, então o dólar e isso se refletindo para o mundo todo, que é principalmente a questão da inflação e a necessidade dos bancos centrais, mas em especial do Banco Central americano, em ajustar a política monetária para conseguir controlar a inflação. E isso necessariamente passa pelo esfriamento da atividade econômica. Então, é esse ambiente que vem se traduzindo em alta do dólar em relação às principais moedas do globo. E aí, nesse caldeirão, temos a questão do ministro Boris Johnson, a renúncia depois aí de uma crise política que já é de uma longa data, não é algo recente, que culminou agora nessa debandada de ministros e funcionários do seu gabinete, gerando esse processo de renúncia. O fato é que há um receio em relação a como pode se organizar o sistema político na Inglaterra, né, no Reino Unido, se a gente pode ter um ambiente de maior volatilidade com o parlamentarismo não achando uma solução, e isso gera incerteza, volatilidade, porque tem o risco de não ter um governo que é sustentável, né? Ou até não, a gente pode até ter um cenário benigno se tivermos aí uma saída positiva com um nome substituto que inclusive seja um nome mais favorável, inclusive com conversas com o restante do bloco europeu. Então ainda tem cenários possíveis, mas o fato é que isso é mais um elemento de incerteza nesse caldeirão de dúvidas, contribuindo para a apreciação do dólar em relação às principais moedas do globo. Alessandra, meu bom dia também para a senhora. Já aproveito então para a gente incluir aí nessa sua análise a moeda europeia, né? O euro chegou numa paridade com o dólar, algo que a gente não via acontecer há cerca aí de 2 décadas, né? Agora, como é que devem ser os movimentos dessas duas principais moedas? Ontem o Fed divulgou uma ata com um viés de alta aí nas taxas de juros por lá também. O que a gente pode esperar das movimentações daqui em diante? Sim, de fato, há uma perda importante de valor do euro em relação ao dólar, dada a situação mais complicada, né, da região, da economia da zona do euro, diante do conflito, né, que ela é afetada diretamente, ao risco ainda importante em relação ao fornecimento de gás para a região, o que pode pesar ainda mais na atividade econômica local. Então, quando a gente compara, né, as possíveis tendências dessas moedas, nós visualizamos uma tendência de fortalecimento do dólar em relação ao euro, porque a gente ainda vê uma economia com menores riscos e muito mais dinâmica, que é a economia americana, e a necessidade do Banco Central andar muito mais nesse processo de alta de juros para conseguir controlar a inflação. A Europa tem os mesmos dilemas, mas diante dos riscos para a atividade econômica, diante do conflito, o Banco Central Europeu deve iniciar esse processo em breve, mas deve ser muito mais gradual, acho que muito mais cauteloso. E nessas comparações aí, principalmente de juros, os juros nos Estados Unidos devem avançar muito mais rapidamente, e não só rapidamente, mas o nível que deve alcançar deve ser maior do que devemos observar na Europa. Então, nessa comparação, devemos ainda ter uma tendência de fortalecimento do dólar por um certo tempo em relação ao euro. Alessandra, aproveito para te perguntar como é que fica a situação do real em comparação com o dólar, com esse cenário todo que a gente está acompanhando, essas incertezas que a gente tem falado.
Sim, o real é outra moeda que está aí também sofrendo, né, com esse ambiente todo. Há esse elemento externo, então, com o fortalecimento do dólar, a gente tem uma maior pressão natural aqui, né, sobre a nossa moeda, mas tem elementos domésticos também na nossa moeda que explicam essa depreciação recente. Inclusive, como vocês bem mostraram, o câmbio passando aí do patamar de R$ 5,40 por dólar. E esses elementos domésticos têm muito a ver com percepção de risco em relação à evolução das contas públicas, especialmente diante dos anúncios, né, recentes de medidas, e agora com a PEC dos benefícios, que por hora temos aí uma conta contratada de mais de 100 bilhões de reais para esse ano, entre desonerações e gastos, e também já há um legado importante para 2023, não são só medidas temporárias, né? Mas o fato é que, diante da aprovação na Câmara, podemos ter ainda mais gastos, o que fragiliza, né, o nosso arcabouço aí fiscal e deixa os agentes aí muito preocupados com relação à evolução das nossas contas públicas, o que contribui ainda mais para a pressão sobre o real. Então vamos, né, Alessandra, tentar imaginar aqui o cenário para o ano que vem, né? A gente está num período eleitoral, essa PEC sofre muitas críticas, né, por ser uma medida eleitoreira também, e isso vai ficar nas mãos do próximo governo, Jair Bolsonaro ser reeleito ou qualquer outra pessoa que consiga se sair melhor no pleito de outubro, né? O efeito rebote dessa medida, a gente vendo agora uma disparada do dólar também, o que a gente espera para o cenário macroeconômico do Brasil para 2023, hein? De fato, essa é uma conta que vai ter que ser paga, né? E já há um legado claro para 2023, pelas nossas contas aqui, já há um legado para 2023 de cerca de 90 bilhões de reais, de coisas que já estão aí contratadas ou na discussão do bojo da PEC dos benefícios. E quando a gente olha já esse legado, com pressões ainda, né, de gastos adicionais, principalmente pela situação, com destaque para as classes sociais de baixa renda. Então, há uma pressão ainda por aumento de transferências sociais, políticas públicas focadas. Então, é um governo que chegará, seja Bolsonaro, seja Lula, qualquer um que assuma a cadeira, chegará já com legado, pressões ainda fortes por gastos adicionais e uma economia que vai crescer pouco ano que vem. Nós estimamos um crescimento de 0,7%, inclusive diante da necessidade de se controlar a inflação. Não é só isso, né, mas a necessidade de se controlar a inflação, colocando juros em patamares mais altos, e o efeito dessa política monetária sobre a atividade para controlar a inflação. Então vai ser um ano bastante desafiador, eu diria, até porque o mundo também não vai ajudar. Quando o mundo cresce menos, isso não é uma boa notícia aqui para a gente, ou seja, torna o nosso cenário ainda mais complicado. Alessandra, então qual que é a orientação para quem está pensando em viajar para a Europa, para os Estados Unidos? O que a pessoa pode fazer? O ideal é esperar um melhor momento para poder comprar dólar ou comprar agora, porque a situação pode piorar ainda mais. O que a pessoa pode fazer nesse momento? Diante desse momento, acho que a gente nunca sabe, né, se esse câmbio pode ter aí patamares ainda mais elevados. Então, sempre a sugestão é fazer um percentual de compra agora. A nossa estimativa é que até acalme um pouco, né? Passado esse momento mais crítico de alta de juros lá fora, passado o período eleitoral, a expectativa é que acomode um pouco e aí tem espaço para fazer compras adicionais. Mas o ideal, diante das incertezas muito elevadas, é já garantir um percentual da compra com o patamar corrente. Perfeito. Nós conversamos com a Alessandra Ribeiro, que é diretora de macroeconomia e análise do setor da consultoria Tendências. Muito obrigada pela sua presença aqui, Alessandra. Muito bom dia para a senhora. Obrigada.